Boa tarde, amigos, amigas, gente interessada em aprender constelação, gente interessada em aprender a si mesmo, a si mesma, gente que busca por lugares mais verdadeiros. Boa tarde, gente querida. Gente querida é o nome do grupo dos professores do Imensa Vida e parceiros. Nós temos um grupo da fofoca geral chamado Gente Querida. Então, hoje eu vou fofocar com mais gente querida. Vamos conversar sobre o que são as constelações e a pergunta que eu fiz provocativa: é possível ensinar constelações? Constelações é um assunto muito profundo. Eu lembro de uma vez que eu estava almoçando em Barcelona com o Hausner e o Joan Garriga, e o Hausner falou: eu faço o mesmo trabalho há 20 anos. E eu falei: eu faço um trabalho diferente a cada 6 meses. E, e o Garriga fazia a pergunta: o que vai ser, qual é o futuro das constelações? Até quando vão existir as constelações? Eu falei: as constelações são um bebezinho que está nascendo, que está começando. É óbvio que daqui a 50 anos todo mundo vai saber constelação, vai ser ensinado já na escola, no maternalzinho já vai ter os movimentos sistêmicos. Eles deram risada, falaram assim: você é um otimista. Mas eu não sou, não. Eu vejo que é muito necessário. E por que que eu consigo ver coisas que os europeus não conseguem? Porque o Brasil e os povos latino-americanos, nós somos privilegiados, uma vez que nós somos formados por diversas etnias, somos misturados, somos feijoada, jabuticabeira, nós somos um povo receptivo, né? Existe muita controvérsia sobre aquele termo que é o brasileiro é cordial. Dá a impressão de que ele é meio bobinho, se alguém bate na porta, ele abre a porta sorridente, mas não é sobre esse aspecto. Eu acho que cordial, que é de cordes, que é de coração, eu acho que o brasileiro é um povo bem mais próximo do coração do que os povos que habitam o velho continente, a Europa. Nós demos a primeira formação de constelação na Sardenha, na Itália, e era interessante ver como uma pessoa que trabalhava, o avô montou uma fábrica de parafuso, passou para o pai, que tinha a fábrica de parafuso, e agora o filho tinha a fábrica de parafuso, que estava mal das pernas, e ele falou assim: se eu não conseguir recuperar a fábrica, eu vou me matar. Eu falei para ele assim: como vai se matar o cliente? Porque eu terei quebrado a estrutura da minha família. Falei: e fazer fábrica de porca? A mesma máquina que faz parafuso faz porca, faz dobradiça, faz outras coisas. E, e, e para eles é bem difícil, porque eles têm o jeitinho o quadradinho de ver, sabe? Então, o brasileiro, e nós já passamos por tantas, né? Nós passamos por muita mentira, também praticamos muita mentira, né? Com a política e o jeito de lidar com as coisas. E agora nós estamos num momento que eu acho maravilhoso, sabe, gente? É, nós somos um povo sensível às verdades do coração. Então,
Eu lembro uma vez, quando eu estava presidente da Associação Brasileira de Consteladores e fui fazer uma palestra num encontro latino-americano em Acapulco, México, e tinha 450 consteladores, e eu falei, as constelações foram feitas por europeus, mas elas crescem, elas se transformam no ambiente latino-americano. E nós somos a pátria das constelações, nós, Latinoamérica. E o pessoal ficou bem impressionado, e eu expliquei mesmo isso. Olha, gente, mais do que cordial, de ser servil, etc., nós somos um povo que se aproxima do movimento do coração. As verdades têm que bater com o que a gente sente. Nós não ficamos nas verdades que foram ditas, nós estamos mexendo, né? Filtrando, solubilizando, assimilando as verdades, né? Então, essa é a primeira questão. Constelações é o estudo dessas verdades do coração. O Bert Hellinger botou o nome de verdades sistêmicas, ou leis do amor, um nome bem romântico. E as verdades sistêmicas são incontestáveis. Quando a gente estuda e vê que um moço dirige muito mal o carro e está quase batendo ou morrendo ou matando, e ele vem para fazer constelação, e a gente monta a constelação dele e vê que ele é japonês. Assim, e a história dos seus pais e avós, como é que são? Não, meu avô veio para o Brasil jovem, e meu pai nasceu já aqui. Falei assim, sei. Meu avô, ele era piloto da guerra. Eu falei, piloto kamikaze? Ele falou, é. E o que aconteceu com ele? Ele não fez o tal do voo para se jogar em cima dos navios? Ele falou, não. A turma dele não chegou aí para o, o front, né? Mas ele veio para o Brasil e ficou muito triste porque todos os amigos dele tinham morrido na guerra. Sei. E aquele avô, e a dor daquele avô, e a dor desse avô foi para onde? E o jeito kamikaze desse avô para se sentir junto com os amigos, pertencente àquele grupo. E aonde foi parar aquela dor, aquela culpa de ter tido os amigos todos que morreram e ele escapou e vivo de ser piloto kamikaze? Onde foi parar essa culpa de estar vivo? E aí nós estamos vendo como que todo esse, vamos dizer, imbondo, toda essa carga do avô, estava tudo presente nele. E foi maravilhoso no trabalho, através de representantes, ver que ele devolveu esse enredo que estava nele e não era dele, ele devolveu esse enredo e parte para uma vida dele, né? Que não precisa bater o carro, não precisa dirigir feito um kamikaze, né? Então, quando a gente vê como isso é uma verdade sistêmica, isso tem que ser trabalhado, né? E eu acho que cada vez mais vão estudar nas escolas, inclusive o alfa, beta, gama. Estou agora fazendo um livro atualizado de alfa, beta, gama, que é o posicionamento dos filhos na família, que é a pesquisa do Imensa Vida, o livro Imensa Vida, que eu tenho um exemplar da primeira edição, novinho, novinho, porque eu vejo que ele é azulzinho, sabe?
Estava nos livros do Moacir, o nosso amigo que morreu há 2 meses atrás, e a filha doou todos os livros terapêuticos dele para a gente, e esse livro voltou novinho. Valsa da Família, uma visão sistêmica de nossa existência. Então, o Alfa Beta Gama é o estudo que a gente apresentou, uma pesquisa de 20 anos, em que a gente olha para a pessoa dentro do posicionamento da família. Então, todo primeiro filho do pai, ele é parecido em todas as famílias. Todo segundo é parecido em todas as famílias. Segundo ou segunda, primeiro ou primeira. E o terceiro. E o curioso, que é uma coisa observada pelo Carlos Koenig, é que o quarto tem características semelhantes ao primeiro. O quinto tem características semelhantes ao segundo. O sexto ao terceiro. Então, eu lembro que quando eu li o livro chamado Birth Order in Family Constellation, A Ordem de Nascimento na Constelação Familiar, que é um livro que ele escreveu nos anos 50, bem antes de ter constelação familiar, né? O Bert se inspirou nesse nome dele. Quando eu li esse livro, eu falei assim, não é possível. E aí, quando entender que nós somos uma fratria, o nosso posicionamento são dos 3 irmãos, alfa, beta, gama. O quarto volta a ser alfa, beta, gama, sempre contando pelo pai. E toda gravidez conta, seja gravidez que completa ou seja gravidez que não é completa por qualquer motivo. Toda gravidez conta. Então, quando a gente consegue ver que nós somos o nosso sistema familiar, que nós somos o nosso rosto, as características, boca, nariz, o formato da orelha, queixo, todas as características, brilho nos olhos, osso do céu da boca, covinha, todas as nossas características são marcações do lugar que nós ocupamos na família, sabe? Então, parece que não é tão importante saber que uma pessoa que pensa que é o primeiro filho, mas tem o nariz assim, tem o lábio grosso, então ele não pode ser o primeiro filho, porque quem tem lábio grosso veio depois de uma menina. Se é um primeiro filho, ele tem que ter lábio fininho, aquele assim de chupa-ovo, aquele biquinho assim, entendeu? Lábio bem fininho em cima. E, e tudo isso que eu fui pesquisando e aprendi sozinho, ninguém me ensinou, e fui juntando. Então, estou passando a limpo o livro novo, vai chamar Alfa Beta Gama. E é como se a gente tivesse diante dos nossos olhos escancarado o fato de que nós não somos tão indivíduos como pensamos, que nós somos o nosso sistema, a nossa cara já está mostrando, é a cara do sistema. O primeiro filho tem uma característica, vê a vida como uma subida, então ele batalha, é batalhadorzinho, teimoso, obstinado. O segundo, ele vê não como uma subida, mas como uma descida, então ele é mais relaxado, ele vai devagar, ele se cansa, ele tem uma capacidade muito grande de ajudar o outro e viver com o outro e ser útil para o outro. E o terceiro não é nem subida nem descida, é plano. Então, ele quer entender, quer que as coisas sejam certinhas, as gavetas têm que ser arrumadinhas, ele consegue entender as leis, por que as leis são assim e como que tem que arrumar, ou médiquinhos, bons médicos, porque entende como é que funcionam os órgãos do corpo, ou bons borracheiros, né? Porque tampam o furo do pneu no lugar certinho, entendeu? Então, mecânicos, né? São bons os terceiros. Então, alfa, beta, gama é a prova de que nós somos sistêmicos e que a educação feita para indivíduos já está dando sinais de cansaço e que agora nós podemos pensar
numa educação voltada para o sistema, o lado sistêmico do indivíduo, né, da pessoa. E isso modifica, isso é muito o que eu sinto, vivo, pratico. E naquela conversa com os amiguinhos lá, eu falei para eles, e eles me chamaram um pouco de otimista. Ah, você é um otimista. Mas o Garriga me chamou de otimista. Mas não é, não. Eu acho que eu sou entusiasmado. E a palavra entusiasmado vem teos, em teosis, ou seja, é uma pessoa que está cheia de Deus, né? Cheia de o olhar assim de Deus, assim, cheia de coragem de ir para frente e tal. Então, me sinto entusiasmado e um entusiasmador. E aí vem a pergunta que nós fizemos para esse nosso bate-papo, para pessoas que estão conhecendo o sistêmica, conhecendo constelações. Constelação, a gente ensina? Eu acho que não. Acho que constelação a gente não ensina. Se alguém quiser falar para vocês, eu vou ensinar constelação para vocês, vocês não acreditem. Isso é falso. Mas constelações a gente aprende. Aí você pode falar, mas como? Constelações não se ensina, mas se aprende? Como assim? É, é assim mesmo. Constelação a gente aprende. E quem está no estado de estar aprendendo gera um campo em volta, e quem chega perto desse que está aprendendo, aprende junto. Mas quando essa pessoa fala assim, ah, eu entendi, agora eu vou ensinar a constelação, ele desliga o estado de aprender, de estar ligado ao que é, e vem para a mente e coagula os pensamentos, e aí ele fala assim, olha, este é um pensamento importante para a constelação, este é um pensamento. E, na verdade, nenhum pensamento é importante para a constelação. Nenhum, nenhum fato pronto ou um procedimento, nenhum procedimento é garantido em constelação. A gente sabe como é que começa, mas a gente não sabe como que termina. A gente sabe, constelação é uma coisa que não existe para dar certo. Ah, mas deu certo, terminou bem. Não, constelação não existe para terminar bem. Constelação existe para aproximar a pessoa de quem ela é, o que está no coração dela. Quando ela aproxima, então a gente tem constelação. Se ali tem, a pessoa está dando dicas de comportamento sistêmico, então aquilo é uma aula de sistêmica, mas não é uma constelação. Uma constelação é quando você entra no vazio. Então, como é que a gente vai, como terapeuta, convidar e levar o cliente a ir para o vazio? A gente só vai levar ele para o vazio se a gente estiver vazio. Então, a gente estando no vazio e olhando para este vasto e infinito campo onde tudo é amor, como força, não como romance, onde tudo é força viva. Então, quando a gente está nesse lugar, percebendo isso, então o cliente entra em ressonância. Você está vibrando, aí o cliente entra e vai ressonando junto, né? Então, como que é uma ciência que a gente aprende, mas não se ensina? É uma ciência que não é do pensamento. E isso eu queria ver com você uma coisa muito interessante. Se você for ficar nesse momento com essa informação que eu estou trazendo, você pode ficar. Existe uma ciência que se pode aprender, mas não se pode ensinar? Quando você fica com essa pergunta, e eu estou te falando,
que a constelação é essa ciência em que a gente não usa os referenciais do pensamento. Então, o pensamento não alcança isso. E aí a pessoa fala assim: não, mas isso não existe. Isso não é assim. É, é como se o pensamento, se você for ver, o pensamento ele não está ligado a o que está acontecendo naquele instante. O pensamento ele está atrasado um milésimo de segundo, um meio segundo do que está passando aqui. O pensamento é uma espécie de leitura do que a gente está envolvido, ou no que a gente está metido. E aí o pensamento vem e fala: ah, eu vou estudar a constelação. É, mas será que é isso mesmo que eu quero? O pensamento vem e fala, né? Ah, eu vou estudar esse essa ciência nova que promissora, que será muito conhecida no futuro. Aí vem o pensamento e fala assim: mas pode ser que não seja assim. Ou, como diria o Garriga, você é otimista. Ou, como diria meu outro amigo, o Hausner, falou assim: eu faço sempre a mesma coisa nos últimos 20 anos. Eu falo assim: gente, não consigo fazer a mesma coisa pelos últimos 20 anos. Então, essa o pensamento, ele sempre está defasado. O nosso contato com o que é vivo acontece. E isso é o que a gente propõe na constelação, que o cliente entre em contato com o que está vivo dentro dele. Só que quando ele entra em contato com, ele tá vivo, com o que está vivo nele, o jeito dele falar, será que eu acessei isso mesmo? É indo com o pensamento e o pensamento validar o movimento. E aí é que nós saímos um pouco, porque fazer com que o cliente pegue tudo que ele já trabalhou e a gente ligue o liquidificador do pensamento dele, ele pega aquela verdade que ele se aproximou e ele joga dentro do liquidificador, aí aquilo tudo vai embora. Então, cabe ao terapeuta proteger, não deixar estragar o contato fresco e vivo que o cliente, na constelação, conseguiu fazer com ele mesmo. Então, a gente vai até pedir para ele, né? É, olha, tudo isso que aconteceu aqui, vou pedir para você, você não comente por uns dias, para você não ter que puxar pela memória, para você só ficar com essa sensação, né? O moço neto do kamikaze, assim, não conta para ninguém o que a gente fez, o que a gente descobriu, não conta para ninguém essa verdade que agora você se aproximou. Porque se você for contar, você vai ter que rebobinar e acessar pela memória algumas frases ou eventos que aconteceram na conversa para você puxar e falar: ah, é mesmo, e volta lá atrás. Então, não faça isso, porque assim isso se mantém fresco e vivo com você e você pode, depois de uma semana, você pode fazer o que você quiser. Quer falar, não quer falar, é problema seu. Mas essa primeira semana, vamos mudar o padrão vibratório? Entre ser um padrão vibratório do pensamento, você sabe que a estrutura do pensamento é a mesma estrutura do medo. O pensamento ele fala assim: isso vai dar certo, isso vai doer, eu já experimentei, não quero que dói de novo. O pensamento ele é todo movido pelo medo. O pensamento é o medo. Então, quando você dá de bandeja a emoção para o pensamento, ele vai fazer a leitura do medo. Mas quando você protege isso, né? É que nem quando nasce um filho numa família, aquela criancinha linda, aquela cabecinha redondinha,
aquele biquinho bonitinho, aquela criança, e você pega aquela criança assim, aí você dá para o pai, para a mãe e fala assim, por favor, só não estraga. Você não precisa educar, não precisa ensinar nada. Você só não estraga. Não deixa que nada azede esse frescor, esse doce que está aqui dentro. E esse doce que está aqui vai ensinar para todo mundo que está em volta o que é necessário e então a gente oferece. Se a gente não oferece, a gente estraga. Mas também se a gente oferece o que ele não precisa, a gente estraga do mesmo jeito, estraga até mais, né? Então, educar é muito isso, não levar conteúdo, só trabalhar os conteúdos que surgem e não estragar, né? Não estragar. É um grande desafio, né? Porque a gente está acostumado a achar que educar significa alguém que vai educar o outro, né? Alguém que fica com a mão assim, que vai receber, e alguém que vai colocar na mão, né? A gente dá curso para professores, e os professores, eles têm muito profundas raízes nesse pensamento que é que eles vão dar e os alunos vão receber, né? A palavra aluno vem de alumni, que quer dizer os sem luz. E o professor é o que professa, é o que leva a luz, entendeu? É uma história toda errada. Na verdade, eu acho que o que é sem luz é o professor. E, o aluno, ele leva o frescor, ele mostra as demandas. E o professor, cabe passar o conteúdo programado, mas também passar a vida. Então, só que o que encosta não é o programa, o conteúdo, mas o que encosta no aluno é a vida, são as emoções, é o coração, né? A criança aprende a descobrir o que está dentro do próprio coração. E quando a gente cresce, fica adulto, isso não muda, é a mesma verdade. A gente cresce, a gente se torna adulto, a gente, como adulto, quer, para continuar crescendo, a descobrir aquilo que está no nosso coração. E aí a gente se intitula de buscadores. Eu sou um buscador. E um buscador é alguém que está no pensamento, não é alguém que está no coração. Porque quem está no coração não está buscando, está aprendendo a partir de si mesmo. E quem está no pensamento está buscando. E ser buscador significa que não pode encontrar alguma coisa suficiente. Sempre é, eu busco isso, mas tem que buscar mais. Busco mais. Sou um buscador. Entende a diferença? Então, estudar constelações, e posso dizer para vocês, nesse nível que a gente trabalha no Imensa Vida, é conviver com pessoas que não vão ensinar constelações. Estudar, aprender constelações, é conviver com gente que está apaixonadamente, que está adorando fazer o que faz, adorando aprofundar e entender o que é constelação, sabe? Então, quando a gente começa um curso, a gente fala para a pessoa assim, olhando essa classe, ou presencial, ou assim, pela internet, a gente fala assim, olha, aqui tem conteúdo demais. Se juntar o que este sabe, juntar com o que você sabe, você mesma ou mesmo, você já tem um super cabedal de conhecimento. Você tem muito conhecimento. Então, a gente não vai vir aqui e despejar mais conhecimento em você. Nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos despejar
espaço em você, para que o que tem aí dentro, e que está, às vezes, assim, meio entulhado, que nem um armário cheio de roupa, que ficou muito tempo sem arrumar, o que tem é que a gente, dando espaço, a gente vai colocar, ver o que é necessário, ver o que não é mais necessário, ver o que diz respeito, ver que isso talvez tenha aquela coisa que está lá dentro da nossa vida, não diz mais respeito para a gente, é coisa que já está vencida. Então, o curso de constelação é trazer espaço para a sua vida, trazer vazio. Eu gosto de pensar que quando a gente tem uma floresta e para transformar essa floresta em jardim, o que a gente faz é levar espaço. Porque se tem as duas árvores assim muito pertinho, então ali não está mais para floresta do que para jardim. Mas se a gente jogar espaço, a gente cria um ar ali dentro da floresta. E esse ar que passa na floresta torna a floresta jardim nos olhos de quem vê. Então a gente pode transformar uma floresta em jardim sem derrubar nenhuma árvore, mas trazendo espaço. E nós podemos ser esse espaço, né? Nós podemos ser esse espaço. E, então, você imagina que o conteúdo, você já deve ter muito conteúdo, as suas experiências do que você achou que era verdade, o que você achou que, como você achou que deve ser as relações, qual é a verdade nas relações. A gente pode abrir inteiramente com o parceiro ou a gente tem que ir só até um certo ponto. A gente pode confiar numa outra pessoa ou a gente tem que ir só até certo ponto e fingir que confia. Todas essas coisas a gente já sabe. Agora, quando a gente leva espaço, esse espaço carregado de verdade, de amor, então você trabalha, elabora os elementos que já estão aí dentro. Então, não é um curso de conteúdo. E, da mesma forma, não é um curso, um treinamento, né? Que você vai falar, ó, quando acontecer isso e isso, você faça assim e assim. Caso 12, faça o caso 12A, o 12B, o 12C. Não tem nada marcado. Você vai aprender, você vai ver bastante constelação. A gente pratica bastante constelação. Os professores, a gente até pede para que atendam bastante constelações no grupo. E eu acabei de dar uma aula, que dia que foi? 2 dias atrás, para um grupo hispano. E era uma aula de 3 horas, umas 40 pessoas, e nós fizemos umas dinâmicas, falamos tal. E no final, quando já estava quase no final da terceira hora, eu pedi para cada um falar uma palavra, e uma mulher que ficou o tempo inteiro calada, quando chegou na hora dela falar, eu falei, cada um pode falar uma palavra ou algumas palavras, né? Não tinha. Ela desandou a falar. Ela estava precisando falar. E como até aquele momento ninguém tinha dado a palavra para ela, ela estava assim mais caipira, mais tímida de levantar o dedinho para falar, ela foi só aguardando, né? E quando chegou na hora que eu falei o nome dela, nossa, aquilo destampou. E foi lindo ver que aos 45 do segundo tempo, essa moça, essa mulher abriu, destampou e falou as coisas como estavam no coração dela. E foi lindo mesmo. Então, eu digo para vocês assim, o curso é sempre bom que a gente seja atendido e receba
um ou mais atendimentos, né? Sempre é possível ter bastante atendimento. Mas a gente também tem que se envolver. Não é só ficar esperando, né? Da mesma forma, o, essa escola, chamada Imensa Vida, essa escola oferece o curso, mas também oferece um monte de aula gratuita. Todas as semanas tem aula gratuita, na quarta e depois também tem na sexta, que você já vai vendo como é que é, sabe? Para você não chegar lá e falar, ah, mas não é isso que eu queria. E experimenta, né? Como é esse olhar amoroso, como é esse olhar sem egoísmo, como que é esse olhar para além das medidas, né? Assim, do tipo, eu dei 3, então eu também tenho direito a receber 3, ou eu recebi 3, então eu tenho que devolver 3. Sair fora dessa medição, né? Esse espaço com medição, né? Um espaço muito limitado. Então, conhecer essa ciência que a gente aprende, mas ninguém ensina, é, um, é uma arte. Ensinar uma ciência para que não vá, para que isso não vire um ensinamento, mas um aprendizado, é uma arte. Fazer esses professores trabalharem nesse diapasão, nessa frequência de estarem aprendendo, mesmo sendo gente muito tarimbada, gente que tem uma vivência incrível como terapeutas, mas eles nunca vão subir na cátedra para ensinar. Olha aqui, eu vou ensinar vocês. Porque a sistêmica jamais, as constelações jamais podem ser ensinadas de cátedra, mas entre iguais, mas por vibração, mas com carinho, com atenção. Então, eu garanto para vocês que a ciência das constelações é uma ciência bebezinho que está crescendo e que maravilha para nós estarmos entrando ainda no comecinho. O Bert Hellinger, fazem 2 anos que ele faleceu. Existe toda a patota que estudou com ele, a gente e outras pessoas, e aprendemos com ele um, um, uma coisa básica, mas muito importante e que possibilita muitos irem para diferentes áreas, né? Você pode usar no direito, na pedagogia, na educação, você pode usar no, nós temos um professor no Imensa Vida que é arquiteto, que ele usa as constelações para organizar a casa, para produzir, desenhar a casa, fazer o projeto da casa, fazer a medição de energia. Nós temos consteladores que são corretores de imóveis, então a gente fala que ele não é mais corretor, ele virou corretor-peuta, que em vez de correr para vender o imóvel para o cliente, ele trabalha para achar o imóvel certo, com a cara certa, no tamanho certo, no bolso certo para aquele cliente, sabe? Então, o que está movendo ele não é só a contrapartida da comissão, mas o que está movendo ele é ser o cara certo no lugar certo. Nós temos um professor que é especializado em organizações, vai nas empresas, descobre às vezes que a empresa tem um grande potencial, mas está amarrada porque tem uma briga interna entre as pessoas da empresa. E tem até uma experiência de um professor que comprou
uma empresa que estava nesse estado, consertou e a empresa passou a valer muito mais. Entendeu? Então, eu posso garantir para você também que, sabendo aplicar, sabendo enxergar com os olhos sistêmicos, você vai estar diante de imensas oportunidades na sua vida. E oportunidades incríveis que vão manter materialmente você, né? Quando a gente se lança nessa nova profissão de terapeuta sistêmico, quando a gente entra nessa profissão, a gente fica um pouco em dúvida, mas será que vou trocar meu emprego de carteira assinada, que eu ganho direitinho, e vou para esse novo? Então, nós temos um professor também que ficou impressionado quando ele pediu para sair da empresa que ele trabalhava e ficou trabalhando só como terapeuta. E assim, nos primeiros meses, ele falou assim: gente, eu estou ganhando mais como terapeuta do que eu ganhava lá. Estou uma vida incrivelmente melhor, sem tanta pressão, sem tanta cobrança, sem ter que matar um leão por dia. E estou vivendo com isso, né? Então, é possível viver com conforto uma vida boa como terapeuta. É possível. Juntando a experiência que você tem, colocando esse olhar que vai além, não entrando na ditadura do pensamento, que é medo, mas ficando diante de uma coisa que é uma ciência que só pode existir quando a gente pratica a arte das constelações. E essa parece que é o, o desfecho dessa nossa conversa. Constelações é uma ciência que a gente pratica como arte, sem aplicar procedimentos, mas a gente aplica os sentimentos, pratica a percepção. Então, as constelações é uma ciência do futuro que a gente pratica como arte. E você acha que arte, o artista, quando está fazendo arte, ele está pensando quanto ele vai ganhar com aquilo? Quanto vai custar no mercado aquela obra de arte? Quanto vai custar uma estatuazinha dessa daqui? O artista, quando está fazendo, ele está colocando só o entendimento, o sentimento e aplicando a verdade dele. E aí ele vai colocar o sentimento, vai colocar os sentidos dele, vai colocar a compreensão de mundo e de vida dele. E aí, quando atingir o ponto onde ele emocionou, onde a emoção veio e falou, então, quando ele entra nesse momento, ele fala, podemos parar por aqui? E é assim que terminam as constelações. A gente fala, podemos parar por aqui? A gente fala, o que já trabalhamos é suficiente para que você agora tome pé da sua vida e caminhe por sua conta. Então,
se por um lado o assunto, ah, o terapeuta sistêmico não é importante na vida do cliente. Ele entra na vida do cliente lá no fundo, trabalha, ajuda o cliente a encontrar suas forças próprias e sai de mansinho e deixa o cliente caminhar. Então não tem aquela questão da transferência e contra-transferência. Mas é bem possível que a gente fique super amigo dos nossos clientes, entendeu? Mas só que não são mais clientes, nós ficamos amigos daquelas pessoas que não são mais clientes. E em nenhum momento a gente também fica assim, com um cheirinho de terapeuta. Eu sou agora só o Tarso, o amigo do fulano de tal, da fulana de tal. Então, eu posso dizer para vocês, a minha vida nesses anos que trabalho com constelações, eu conheci tanta gente incrível, todos amigos. Todos, em algum momento, foram também alunos. E durante o período que é aluno, a gente realmente abre o coração e se coloca à disposição. Mas a partir do momento que fecha o módulo, fecha a, a, a condição de professor ou de facilitador, então a gente pode viver realmente uma grande amizade e é muito divertido. São muitas pessoas incríveis. E eu me sinto uma das pessoas, nossa, eu recebo muito carinho, muito afeto, muito. Ontem coloquei um texto, a Alexia, que é a coordenadora, botou um texto para nos grupos para a gente estudar, e eu recebi hoje alguns dos comentários que ela colocou. Ela juntou e são muitos e muitos comentários maravilhosos, queridos, né? Eu separei só um aqui. A pessoa falou assim, então, o texto que eu escrevi tinha essa frase, então tomo para mim a força que a cliente me reveste para devolver em seu nome, colocando você, amor, verdade e vida, como remetente. Ela escreveu, que delícia, é demais, né? Estou com isso reverberando em mim. Papapá, papapá, me fez chorar, tal, papá. Que chacoalhada. E aí, esse que eu recebi por último é assim: não fui eu que escrevi aquilo, mas coloco-me no lugar da pessoa e sinto que o que você deu, ou aonde chegamos, foi no puro amor. Que bênção, que carinho tenho por vocês. Então, eu. Opa! Então, eu queria deixar assim para você essa pulguinha atrás da orelha. Quer se juntar a um grupo de aventureiros no espírito, aventureiros na verdade que não tem rótulo, que não tem fachada. Você quer aprender constelações com gente que não ensina constelações, mas que lida com a ciência das constelações com arte? Você está disposto a dar um passo para ir mais fundo em si mesmo, em si mesma? Você está disposto, disposta
a fazer valer aquilo que você sente que é verdade em você. É bem verdade que nas nossas famílias nós aprendemos um tanto de coisa. Nas nossas escolas e formações, aprendemos um tanto de coisa. Na nossa vida profissional, aprendemos um tanto ainda mais de coisa. E na nossa vida de relações, da família que a gente faz, a gente aprende também mais um tanto de coisa. Mas se você juntar tudo que a gente aprende na vida, aprendeu na vida, parece que é uma escada que chega até a metade. A gente ainda precisa aprender mais. Só que não é outra pessoa que vem ensinar para a gente. É essa parte que a gente não sabe como que a gente faz, como que a gente procede, que é de aprender a outra metade, essa parte que a gente só pode aprender da gente mesmo. Essa parte não é impossível de fazer. É possível. É possível você aprender essa outra metade a partir de você. Venha aprender a partir de você. Venha aprender o que é necessário, o que faz sentido para você, o que traz alegria para você, o que traz prazer para você. Venha aprender aquilo que ninguém mais pode ensinar para você. Tá bom assim? Alex, você pediu para mim ficar dentro desses minutos e trazer essa reflexão. Muitas vezes existem pessoas que já fizeram outros cursos de constelação e vêm aprender no Imensa Vida algo que só podem aprender de si. Muitas vezes tem pessoas que nunca ouviram falar de constelação e as, encontram uma palestra ou alguém que fala assim e se animam e se lançam nesse negócio. E em um ano e meio, que é o tempo do curso presencial, ou um ano no curso através da internet, mudam de profissão. Se não mudam, assim, a profissão, mudam a maneira de ver o seu lado profissional e o que podem dar e como podem ser úteis no mundo. E na verdade, é inverter. Em vez de você falar assim, a vida é uma folha em branco onde eu quero escrever o que eu quero, a gente pode inverter e falar assim, querida vida, eu sou uma folha em branco. Toma aqui a caneta. Agora você pode escrever a verdade em mim. Então, fico por aqui e desejo que você tenha coragem de dar um passo a mais, tenha vontade de se aprofundar, de estudar, conhecer gente que não vai ensinar você, mas gente que vai estar junto com você, aprendendo com você, enquanto você bebe água da fonte que está em você. Combinado, gente querida? Então, muito obrigado pela atenção. Entrem em contato se vocês querem mais informações. Tem aqui no próprio YouTube, você pode escrever, ou você pode entrar em contato no imensavida.com. E lá, se você apertar um lugarzinho lá, você vai baixar o PDF do livro
pontapé inicial dessa história aí, tá bom? Querida gente, um abraço apertado. Dani, já acabei por aqui. Ô, Tarso, acabei de tirar do YouTube, tá? Certinho. Era isso mesmo, 55 minutos?